Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Olha, eu gostaria que você mesmo apresentasse o seu convidado de hoje. Faça as honras, por favor, Rodney. Pois é, então já quero fazer a apresentação e já agradecer publicamente no ar por ele ter atendido o nosso convite. Eu tenho aqui a satisfação de entrevistar Roberto Carmona, repórter esportivo da Rádio Transamérica, com passagens por grandes emissoras aqui da capital. Ele está comemorando 50 anos de carreira e aí em março agora, não sei se já está definida a data, ele vai receber o grande prêmio especial do júri formado pelos jornalistas e radialistas da Associação Paulista dos Críticos de Arte, uma cerimônia aí que com certeza aí a gente vai divulgar essa data aí ainda mais para frente. Carmona, Rodney, obrigado pelo convite. Diga, João. Rodney, a grande realidade é a seguinte: hoje você está entrevistando uma das lendas do rádio, né? É verdade. Carmona, Roberto Carmona, muito obrigado por atender o nosso convite e bom dia. Muito bom dia a vocês todos, um grande abraço, é com muita alegria, é com muito prazer e satisfação que eu falo com vocês para contar um pouquinho dessa minha pequena história. Na verdade, eu completei os 50 anos no dia 31 de outubro passado, porque foi exatamente no dia 31 de outubro de 1963 que eu começava profissionalmente a minha carreira como repórter esportivo aqui em São Paulo. Era uma quarta-feira, eu fazia um jogo à tarde no Pacaembu, a convite do Joseval Peixoto, que estava deixando a Rádio Bandeirantes, juntamente com o Braga, com o Darcy, com o Karsug e com o Orlando Duarte, formando uma equipe nova na Rádio Record. E como o Luiz Augusto Maltoni, o nosso saudoso Maltoni, não pôde acompanhá-los, ele fazia parte do grupo, não pôde acompanhá-los, a rádio ficou sem repórter. E aí o Joseval, que já tinha não trabalhado comigo, mas a gente já se conhecia desde o tempo de criança, quando moramos em Arapongas, no norte do Paraná, ele me convidou para fazer um jogo de experiência no Pacaembu, um jogo do Campeonato Paulista, era Palmeiras e Guarani de Campinas. Eu fui fazer o jogo, depois na quinta-feira, dia 1º, me chamaram de novo para fazer São Paulo e Comercial, e eu fiz os dois jogos e a partir daí me convidaram para fazer um teste de 90 dias na Rádio Record. E esses 90 dias já lá se vão 50 e poucos anos. Pois é, Carmona, o Joseval Peixoto, que hoje muita gente conhece como apresentador de telejornal do SBT Brasil, num passado, aí não muito distante, ele foi narrador esportivo e dos bons, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou de passagem da importância dele na sua carreira, mas eu queria que você pudesse falar também para os nossos ouvintes sobre o Joseval Peixoto, narrador esportivo. Eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, o rádio esportivo brasileiro, ele tem, na minha modesta opinião, ele tem duas etapas, né? Vamos assim dizer. A primeira etapa, aquele rádio acadêmico, aquele rádio, né, sério, aquele rádio onde não se podia falar nós, onde não se podia falar na espuma, essas coisas todas, né? Que era o rádio feito por Pedro Luiz, por Haroldo Fernandes, por Edson Leite, por... Enfim, aqueles locutores famosos antigos, né, com Mário Moraes como comentarista, Mauro Pinheiro, enfim, não se podia falar o português errado. Então, era preciso você tomar muito cuidado para falar. E depois disso veio o rádio mais festivo, o rádio com frases criadas, como esse Ripa na Chulipa do Osmar Santos, é fogo no boné do guarda e coisa e tal. Mas, na verdade, quem criou esse estilo novo de transmissão foi o Joseval Peixoto, na rádio Jovem Pan. E quando o Joseval começou a aparecer com essa criação nova e estava atrapalhando a Rádio Bandeirantes na questão de audiência, a Bandeirantes tinha, na ocasião, o Fiore Gilhote como locutor principal, a Bandeirantes o tirou da PAN e levou para trabalhar na Bandeirantes. Mas não levou para dar a ele... Isso é a minha opinião. Ele, uma vez conversei com ele, ele não concorda muito com isso, mas na minha opinião, a Bandeirantes só tirou da Pan-Americana como se diz, para eliminar o concorrente que ela tinha na ocasião,
Tanto que o Josebal, depois de um ano, voltou para a Rádio Pan-Americana. E porque ele tinha criado esse novo estilo, a Jovem Pan contratou o Osmar Santos, que veio de Marília. E o Tuta, quando o contratou, disse: eu quero o rádio nesse estilo, com essa nova nomenclatura. E aí tinha muita gente trabalhando na PAN, no jornalismo e tal, e o Arapuã, que era jornalista, trabalhava na Notícias Populares e outros jornais, ele trabalhava na PAN e ele começou a criar essas frases pro Osmar. Ripa na chulipa, fogo no boné do guarda, essas coisas. Ele foi criando, e o Osmar entendeu isso muito bem, e a partir daí criou-se um rádio diferente, um rádio novo. Eu diria uma terceira etapa do rádio, poderia dizer isso, agora com essa equipe da Rádio Transamérica, que criou a figura não vou dizer um palhaço, mas do humorista, né, na transmissão. Nós temos o nosso trabalho de transmissão e tem a figura do Gavião, que é o engraçado, aquele que representa a torcida do Corinthians, por isso o nome dele é Gavião, que fala tudo errado, entendeu? E isso deu certo aqui em São Paulo, tanto que hoje o Brasil inteiro está copiando. Então o Josebal foi de uma importância muito grande para o crescimento desse novo estilo de rádio que se faz no Brasil. E no meu caso, ele teve muita influência porque no começo da minha carreira, quando eu saía para fazer as reportagens, né, ele me dizia: se você não tem ideia ainda, o assunto hoje é Vadielu, presidente do Corinthians, vai em cima dele, mas vai com tudo. E deixava até algumas perguntas, né, alguns assuntos para a gente ir com tudo para fazer as matérias, porque essas matérias ele usava no programa da noite, na Pan-Americana, ou na Rádio Record, melhor dizendo, depois também na PAN, ele usava na Record num programa que tinha lá que chamava-se Improviso. E ele produzia as matérias e tal, essas matérias que eu fazia. Ele me ensinou muito e foi de muita valia para mim. Legal, Carmona. Qual que é a diferença de se trabalhar hoje com a reportagem esportiva do que da época que você começou? Qual o grande avanço, qual foi o grande retrocesso que você enxerga aí na questão de ser repórter esportivo aí da época que você começou para agora? O mundo foi evoluindo muito, né? E claro, a gente tem que acompanhar a evolução das coisas. No meu tempo de repórter, até bem pouco tempo, era muito bom trabalhar, porque você tinha a oportunidade de fazer amizade com os jogadores, com os dirigentes, com técnicos e tal. Você tinha condição de parar para conversar, para tomar um café, de repente para almoçar junto, ou para jantar junto. Você tinha essa liberdade de convidar e ser convidado. E a gente conversava muito e tinha muita liberdade para discutir os assuntos. A gente sabia quando o assunto era off, quando não era off. Enfim, a gente tinha essa condição. Com a evolução das coisas, com o passar do tempo, com essa história da evolução do futebol, a evolução que eu digo financeira, na minha opinião, o futebol hoje não é mais um esporte, é um comércio, é business, como diz o outro. Então, onde o dinheiro gira, onde todo mundo tem interesse para ganhar, onde todo mundo ganha dinheiro com o futebol, entendeu? Então, isso ficou mais difícil porque os clubes criaram a tal assessoria de imprensa. E o assessor de imprensa, eu entendo que o assessor de imprensa é o assessor da imprensa, né, para auxiliar a imprensa a trabalhar. O assessor de imprensa, via de regra, ele trabalha para o clube. Eu conheço alguns até que, peço perdão aos outros, né, mas conheço alguns até que se prestavam a carregar a mala do presidente, a ser secretário particular do presidente, e ao invés de assessorar a imprensa, prejudicavam. Então você vai hoje num jogo de futebol ou num treinamento para fazer matéria, você está sujeito a aceitar aquele que é escolhido para dar entrevista naquele dia. E o técnico só fala na terça-feira quando joga na quarta. E só fala na sexta quando joga no domingo. Fora isso ele não fala, ele não te dá entrevista. Você não tem condição de chegar a ele e pedir uma matéria para conversar sobre determinado assunto, não tem. Então, com essa criação da assessoria de imprensa, ficou muito mais complicado para trabalhar. Você vê hoje, tanto nas redes sociais, como na televisão, como na rádio, nos programas esportivos, no nosso programa, na hora do almoço ou no programa da tarde, quando se fala do Corinthians, você vai ouvir o Marco Belo entrevistar
o sujeito que foi escolhido para falar. E aí você liga na televisão, é aquele mesmo cara que fala, você vê nas redes sociais, é aquele mesmo cara que dá entrevista. Então o repórter hoje não tem a liberdade que nós tínhamos no passado. Mas, Carmona, uma coisa que você falou, foi realmente isso aí é muito importante. Agora, essa blindagem que as assessorias de imprensa fazem, também não seria pelo fato de que hoje poucos atletas e técnicos têm algo a dizer também? Você não enxerga dessa forma? Mudou muito, né? Eu digo exatamente por isso, por causa da criação da assessoria de imprensa e também porque depois da criação da lei do passe, que foi feita com o intuito de acabar com a escravidão do jogador de futebol, com os clubes, para mim isso foi um equívoco. Eu conversei várias vezes com o Pelé a respeito disso, o Pelé que eu chamava de Dico, no tempo que ele jogava e que eu era repórter, eu tinha muita amizade com ele e posso dizer com orgulho que eu fui o único repórter de rádio a fazer uma matéria na casa do Pelé, com ele e com a esposa dele, falando a respeito de preconceito racial, porque ele era casado com uma branca. E havia muita expectativa disso na passagem dele pelo mundo. E um dia eu conversei com ele para fazer essa matéria, ele falou assim, eu gostaria que sua esposa estivesse presente. Ele falou, então a matéria tem que ser feita na minha casa. Você me permite? Claro, me convidou e eu fui um dia na casa dele fazer a matéria com ele lá. Mas depois que o Pelé assinou essa lei, que foi redigida pelo Carlos Miguel Aidar, que agora é candidato a presidente do Santos, Carlos Miguel Aidar e Celso Grenet, que era cunhado dele e que trabalhava com o Pelé, tinha negócios com o Pelé, criaram a Lei Pelé para acabar com o passe. Só que o jogador deixou de ser escravo do clube e passou a ser escravo dos empresários, o que é pior. Então, o jogador só pode falar aquilo que o empresário quer, ele vai falar, ele pede primeiro autorização para falar, o que ele pode falar, o que não pode falar, mas é por isso que a situação está complicada. Apesar de que também o jogador de futebol, ele nunca foi, hoje melhorou muito, mas ele nunca foi um primor para dar entrevista, né? Até pela própria formação que ele vinha, né? Vinha da classe inferior, a classe mais pobre e tal. Muitos deles até nem na escola ia, mas como jogava futebol no tempo de campo de várzea e o diabo, ele fazia, era complicado para ele passar esse tipo de declaração, né? Pois é, Carmona, você falou agora de uma entrevista que você fez com o Pelé na casa dele, com a presença da esposa dele, se eu não me engano é a Rose Arantes do Nascimento. Isso, a Rose. Exatamente, sobre preconceito racial. Eu queria que você falasse também de furos de reportagem, informações exclusivas que você deu ao longo da sua carreira. Quais que foram os mais importantes, além desse que você falou? Olha, querido, eu não entendo que haja furo de reportagem, entendeu? Essa história de, o furo de reportagem, isso não existe, porque se você vai dar uma notícia, você vai dar notícia para aquelas pessoas que estão te ouvindo, como no nosso caso agora, né? Vou dar uma notícia aqui na rádio. Agora, eu não sei se de repente numa outra situação, numa outra emissora, num outro programa, alguém também está dando a mesma entrevista. Então, esse negócio de furo é muito complicado. Eu posso me lembrar, por exemplo, que eu fui o primeiro repórter, o primeiro jornalista a dizer, mesmo antes do jogo se realizar, aquela final do Campeonato Brasileiro que São Paulo jogou com o Guarani lá em Campinas e ganhou graças a José de Assis Aragão, que não marcou 2 pênaltis contra o São Paulo naquela oportunidade e tal. O São Paulo foi campeão na final com o gol do Careca, né? Eu fui o primeiro a dizer, antes do jogo, 2 dias antes do jogo, que mesmo sendo campeão como técnico do São Paulo, o Pepe seria demitido. O Pepe não continuaria como treinador do São Paulo. Foi um alvoroço, os dirigentes de São Paulo ficaram zangados, ligaram para a direção da rádio dizendo que não podia falar aquilo e coisa e tal, mas o fato aconteceu. Esse foi realmente um furo, que ninguém teria coragem, de repente, de dizer uma coisa dessa. Mas eu fui informado do assunto e fui conferir, fui pesquisar, e como era verdadeiro, eu dei a notícia. A outra foi na eleição do Vicente Mateus, no Corinthians, quando o Adilson Monteiro Alves era candidato a presidente. Osmar Santos, na Rádio Globo, trabalhava para o Adilson Monteiro Alves ser candidato. A Rede Globo fazia campanha para o Adilson Monteiro Alves ser candidato, colocando aquele Edivaldo Pacote, que era
diretor de programação, colocando todos os artistas para falar frases aí em favor do Adilson e tal, fazendo campanha. E eu cheguei para o Osmar, na Rádio Globo, um dia logo após o almoço, e falei: Osmar, você está certo do que você está fazendo? Ele disse: por quê? Porque isso é uma furada. O Adilson Monteiro Alves não tem a mínima chance de ser presidente do Corinthians. O Matheus vai ganhar essa eleição com a diferença de 3-1. Escuta o que eu estou te dizendo. Você está louco? Eu falei: eu estou louco? Então eu vou fazer uma pesquisa para te mostrar. Posso? Pode. Aí fiz uma pesquisa gravada com os conselheiros do Corinthians, com todos os conselheiros do Corinthians, e na primeira amostragem que eu fiz, depois de entrevistar 10 ou 12 conselheiros, eu mostrei para eles. Está vendo aqui o resultado? E eu estava falando eu falei com 60% do grupo que eu peguei, dos conselheiros quadrienais, que tinham sido eleitos com o pai dele, o Orlando Monteiro Alves. O pai que colocou naquela relação de 100 conselheiros novos, né? Para cumprir 4 anos de mandato. Entre esse primeiro grupo que eu fiz, eu mostrei 60% dos quadrenais. E eles eram o Vicente Matheus, para você ter uma ideia. Aí no dia da eleição, o Osmar mandou para lá os 4 repórteres da rádio, o Fausto, o Henrique Guilherme, o Márcio Bernardes e eu. Cada um deu uma manchete. E eu pedi para ficar por último. Aí, quando chegou na minha vez da manchete, eu disse: olha, Osmar, a eleição do Corinthians já está decidida. Vicente Matheus será o próximo presidente com uma vantagem de 3-1. Eu disse isso no programa, na manchete do Globo Esportivo. E aí, terminado o programa, o irmão do Adilson, o primo dele, mais os capanga, queriam me pegar lá na frente do ginásio pequeno do Parque São Jorge. Eu só não apanhei dos caras lá porque o Savoia passava na hora, viu a confusão e perguntou o que é isso e tal. Chamou o fotógrafo do Estadão, falou: bom, se houver agressão aqui, a gente vai registrar. Só por isso que eu não apanhei dos caras do Corinthians, porque eu tinha falado aquela frase, aquela manchete no Globo Esportivo. Terminada a eleição, o Vicente Matheus ganhou com a vantagem de 3,5-1. Não era só 3-1, era 3,5-1. Esse foi outro detalhe que eu me lembro muito bem. Ô Carmona, essa história eu já conhecia. Realmente ela dá a dimensão exata de um repórter que é criativo, que busca as pautas. Hoje a gente vê isso muito na imprensa escrita. Eu acho que falta isso no rádio um pouquinho, essa criatividade, essa sacada de você, essa iniciativa de, por exemplo, numa eleição você tentar fazer uma pesquisa informal e tentar já obter a tendência do eleitorado. Falta um pouco disso no rádio nos dias de hoje, essas pautas mais criativas, essas pautas mais elaboradas, Carmona? Eu aprendi uma coisa no rádio, quem me ensinou isso foi o Edson Scatamáquia. Quando o Osmar foi para a Rádio Globo, ele levou o Scata como produtor da equipe. E hoje todo rádio esportivo tem um produtor, né? Tem uma equipe de produção. Mas, com todo respeito aos colegas, eu vejo o trabalho da produção um pouco diferente do que é hoje. O Scatamáquia, quando ele era o primeiro a chegar na rádio, ele tinha vindo do Jornal da Tarde, nunca tinha trabalhado em rádio. E eu considero hoje o Edson Scatamáquia um dos homens mais importantes do rádio, pela forma como ele entendeu a coisa e como ele passou a trabalhar, produzindo e até aconselhando a gente fazer as nossas pautas do dia a dia. A gente discutia com ele: vamos fazer, eu vou no Corinthians hoje, vou fazer isso, o que você acha, tal, o programa como é que tá, porque a gente também tinha que saber, tinha só um programa na rádio, né? Era o Globo Esportivo, o programa tinha 1 hora. Você não podia, de repente, fazer uma matéria de 7, 8 minutos que você acabava com o programa. Tinha que ser coisa rápida. Mas em termos de cobertura, por exemplo, de seleção e tal, ele fazia a pauta da gente. A gente saía do Brasil para fazer uma cobertura de Copa do Mundo com a pauta prontinha. Desculpe, desde o primeiro dia até o último dia da Copa. Na abertura da jornada, você entrava 4 ou 5 vezes já pautado. Aquilo já estava gravado, aquilo já estava tudo certinho, tudo cronometrado para que o trabalho fosse bom. Hoje em dia, não tem mais isso. Até porque essa questão também de assessoria aí, que eu disse, não dá condição de você fazer essa pauta. Porque você para entrevistar... Eu quero, por exemplo, hoje falar com o Alexandre Pato.
está no São Paulo e vai estrear em março na Copa do Brasil. Eu quero fazer uma matéria com ele, eu não posso fazer. Primeiro, porque a assessoria de imprensa de São Paulo não me deixa. Segundo, que para fazer isso eu tenho que pedir autorização para o Gilmar Veloz, que é o procurador dele, que mora em Porto Alegre. Ele vai pensar se te deixa fazer matéria ou não. Então, o atleta profissional ou o treinador que tem agente, essa coisa toda, eles não podem falar porque tem que pedir primeiro autorização para aqueles que os dirigem. Carmona, você falou de passagem aí do Savoia, o José Eduardo Savoia, grande repórter, Jornal da Tarde, Jovem Pan. O Zé Calil também, ele trabalha com você, o Savoia, o Zé Calil também trabalha com você. Ambos foram repórteres, e bons repórteres até, bons profissionais aí nessa área da reportagem, e eles passaram para a área de comentarista, então hoje são bons comentaristas. Você nunca pensou em deixar a reportagem e passar para ser comentarista? Você já teve algum convite nesse sentido? Eu já sou comentarista na Transamérica hoje, mas comentarista do estúdio, né? Para fazer programa, esse programa que você sabe que a gente faz das 11 à 1 e depois das 5 às 7 da tarde. Eu faço esse programa como comentarista, eu não atuo nesse programa como repórter. Eu sou repórter só nos jogos que eu trabalho. Por exemplo, este sábado eu vou fazer São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Lá eu vou trabalhar como repórter. Uma vez no Maracanã, o Éder me chamou para ser comentarista. Ele falou, você não quer subir, trabalhar comigo aqui na cabine e tal? Eu pensei com ele, ele falou, você está querendo me mandar embora? Ele, não, por quê? Pô? Eu não quero que você tome mais chuva, que você não tome mais sol, tal, não sei o quê. E eu gosto tanto daquilo que eu faço, que eu falei, Éder, me deixa aqui, por um motivo muito simples. Se eu deixar aqui agora e subir, o Henrique não é concorrente, mas o Henrique era o comentarista titular da equipe, né? O Henrique não é concorrente. O Cândido Garcia também não é. O Cândido Garcia também já era comentarista, já não era mais repórter. Então, se eu sair daqui onde eu estou, onde eu sou o primeiro, eu vou subir e eu vou ter que começar tudo de novo. Quer dizer, fazer uma carreira para chegar onde eu cheguei como repórter. Então, deixa eu ficar como repórter, que está muito melhor. Carmona, uma situação atual que o Rádio Esportivo vive é a questão das transmissões off-tube, né, onde a equipe esportiva, ou grande parte dela, faz a partida do estúdio e não do estádio. Na tua opinião, isso é algo que empobrece o rádio esportivo ou é uma necessidade, até mais ou menos financeira, da qual as emissoras infelizmente não podem abrir mão? Só é necessidade financeira nas equipes que são mal dirigidas. No nosso caso não é assim. O Éder, na medida do possível, sempre que haja condição técnica para tal, a equipe vai no local fazer o jogo. Não faz essa questão de tubo. Ao contrário de outras emissoras aqui, que dizem que faz 200 jogos por mês, mas é tudo no estúdio. Eu entendo isso primeiro como é que se fala? Uma traição ao patrocinador. O cara compra a transmissão de futebol, primeiro porque ele gosta, depois porque ele gosta da equipe onde ele compra e tal, mas ele está sendo enganado, ele está sendo iludido, porque a emissora recebe o dinheiro dele, mas não gasta, por exemplo, nas viagens com a equipe da rádio para fazer jogos no local. Em termos de Copa do Mundo, quando não é possível, você tem que comprar os direitos. Então, Copa do Mundo, você vai fazer ao vivo do estádio os Jogos do Brasil, né? Onde você tem o direito, você compra o direito, você tem o seu lugar reservado para fazer os Jogos do Brasil. São 6 jogos, você tem a sua posição em 6 partidas, para 4 pessoas da equipe e tal, você tem o seu lugar. Os outros jogos são feitos de acordo com aquilo que a FIFA bota para você no centro de imprensa, né? No centro de mídia. E ali você tem as imagens dos jogos da Copa do Mundo e você escolhe aquilo que você quer fazer e faz do centro de imprensa. Mas o repórter geralmente vai estar no local. Ele vai lá para fazer matéria, vai estar presente. A rádio está presente no local do jogo, no local do evento sempre. Pois é, Carmona, deixa eu registrar aqui alguns abraços que estão sendo enviados para você. O Marcelo de Sena, grande Marcelo de Sena lá do Pânico, o João Paulo Castilho, o Robson Leandro da Silva, todos mandando um abraço aí a você, saudando essa entrevista. Carmona, eu quero agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu belo depoimento sobre o rádio esportivo, parabenizá-lo pelos seus 50 anos de carreira. Já está definida a data que você vai receber o prêmio da PCA? Vai ser em março agora, né? Eu só sei que vai ser em março. O dia ainda eu não fui informado. Mas será em março a entrega do prêmio.
Então, assim que a gente tiver essa data, a gente informa aqui. Carmona, eu quero agradecer pela tua disponibilidade, por esse depoimento importante sobre o rádio esportivo. A tua história se confunde muito com a história do rádio esportivo e quero deixar esse espaço aí para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu fico muito grato pela oportunidade desse convite, poder falar um pouco com vocês, contar um pouquinho da minha história e do rádio esportivo. Uma situação que eu gosto muito, que eu amo muito. Eu costumo dizer que eu me tornei radialista por acaso. Eu nunca imaginei ser radialista, nunca imaginei ser jornalista, aconteceu por acaso. Mas a partir do momento que aconteceu, eu levei isso com todo carinho, com toda a dedicação, e hoje faz parte da minha vida. Eu não consigo viver sem isso. Mesmo depois dos 50 anos e tal, já com 77 anos de idade, e eu não consigo viver sem. Se eu parar com isso, eu vou me sentir muito mal. Então, eu sigo a minha vida, sigo o meu trabalho, e sigo essa alegria que eu tenho de fazer isso. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês, e agradecer a manifestação dos amigos que mandaram mensagem para vocês aí. E um grande abraço a todos, um grande sábado para todo mundo. Hoje tem jornada, né? São Paulo e Portuguesa no 100,1 da Transamérica, né? Exatamente, estaremos lá. O Antônio Edson narrando, o Juarez comentando, o Ivan Drago e eu fazendo as reportagens. Então convido a todos a sintonizarem 100,1 da Transamérica e vocês podem acompanhar Roberto Carmona. Carmona, muito obrigado, bom dia. Bom dia para vocês todos e um grande abraço. Abraço, Carmona. João. Parabéns, Rodney Brocanelli. Novamente, você dá um show. Obrigado. O entrevistado também ajuda bastante. João, só nesse encerramento... Fique tranquilo. Eu quero só fazer o seguinte, né? O Carmona é um profissional que está com 77 anos de idade, está no mercado, está desempenhando o seu papel, né? E a gente até quer deixar uma palavra de apoio ao Éder Luiz por manter um profissional experiente como esse no ar, né? Coisa que TV Gazeta, infelizmente, não fez. Verdade. Não respeitou um profissional excelente que já tem os seus quase 80 anos de idade, já tem história. Fernando Solera. Comunicação esportiva, e demitiu sumariamente o Fernando Solera. Eu quero deixar aqui a minha mensagem de desagrado à TV Gazeta por ter aberto mão de um profissional experiente. É um bando de babaca, inscrição. Exatamente. Então, a gente tem esse exemplo bonito aí da Transamérica com o Éder Luiz, a gente tem um contra-exemplo chato aí da TV Gazeta. Realmente, que ela fez não se faz mesmo, abrir mão de um profissional experiente como Fernando Solera. Abraço, Rodney, até sábado. Outro, João, radioamantes.wordpress.com. Daqui a pouco tá no ar. Conseguiu gravar hoje, né? Hoje tudo certinho, redondinha a gravação. Legal, então. Um abraço. Abraço, querido. Tchau, tchau. Abraço, Flávio, abraço a todos.